No livro de Mórmon, em um versículo muito apreciado das Escrituras, lemos a respeito de uma decisão crucial tomada pelo profeta Alma. Antes de examinarmos essas conhecidas palavras, considerem as circunstâncias difíceis sob as quais essa decisão foi tomada. Um grupo dissidente chamado Zoramitas havia se separado dos Nefitas e havia se reunido nas fronteiras de uma região que ficava próxima aos Lamanitas. Pouco tempo antes, os Nefitas haviam derrotado os Lamanitas em uma batalha sem precedentes, na qual dezenas de milhares foram mortos. E os Nefitas temiam muito que os Zoramitas se aliassem aos Lamanitas e que isso pudesse causar grande perda aos Nefitas. Além das preocupações quanto à guerra, Alma ficara sabendo que os Zoramitas, cujo povo já havia sido ensinado a palavra de Deus, estavam se voltando à adoração de ídolos e pervertendo os caminhos do Senhor. Tudo isso foi muito angustiante para Alma e foi motivo de grande dor para ele. Ao se encontrar nessas circunstâncias complexas e desafiadoras, Alma ponderou o que deveria ser feito. Quanto à decisão que ele tomou, lemos palavras que foram preservadas para nos inspirar e nos instruir ao enfrentarmos as circunstâncias complexas e desafiadoras de nossos dias. Ora, como a pregação da palavra exercia uma grande influência sobre o povo, levando-o a praticar o que era justo, sim, surtia um efeito mais poderoso sobre a mente do povo do que a espada ou qualquer outra coisa que lhe houvesse acontecido, Alma, portanto, pensou que seria aconselhável pôr à prova a virtude da palavra de Deus. Apesar de tantas soluções possíveis, foi a fé que Alma possuía que os levou a confiar no poder da palavra. Não é coincidência que alguns dos sermões mais poderosos encontrados nas Escrituras foram dados imediatamente após decisões como essa. Nos capítulos 32 e 33 de Alma, lemos seu discurso dado com maestria sobre a fé no Senhor Jesus Cristo. E no capítulo 34, encontramos os inspiradores ensinamentos de Amulek sobre a expiação de Jesus Cristo. De fato, lemos nas Escrituras a respeito de bênçãos milagrosas que foram derramadas sobre aqueles que escolheram pôr à prova a virtude da palavra de Deus na própria vida. Convido-os a ponderar 3 exemplos comigo ao direcionarmos nosso foco para o livro de Mórmon, um livro que o presidente Russell M. Nelson descreveu como nosso guia de sobrevivência dos últimos dias. Primeiro, ao lembrar seu povo sobre como o Senhor libertou seus pais, Alma ensinou: eis que ele lhes transformou o coração. Sim, despertou-os de um profundo sono e eles despertaram para Deus. Eis que estavam em meio à escuridão. Não obstante, suas almas foram iluminadas pela luz da palavra eterna. Talvez vocês estejam se sentindo como se estivessem em meio à escuridão. Sua alma anseia ser iluminada? Se sim, ponham à prova a virtude da palavra de Deus. Segundo, ao refletir sobre a conversão dos Lamanitas ao Senhor, que Amon testemunhou como missionário, ele disse: eis que quantos milhares de nossos irmãos ele livrou das penas do inferno. E eles foram levados a cantar o amor que redime, e isto graças ao poder de sua palavra que está em nós. Irmãos e irmãs, há muitas pessoas entre nós que anseiam que aqueles a quem amam sejam levados a cantar o amor que redime. Em todos os nossos esforços, que nos lembremos de pôr à prova a virtude da palavra de Deus que está em nós. Terceiro, no livro de Elamã, lemos: sim, vemos que quem o desejar poderá aderir à palavra de Deus, que é viva e eficaz, que romperá ao meio todas as artimanhas e as armadilhas e os artifícios do diabo, e guiará o homem e a mulher de Cristo por um caminho estreito e apertado, através daquele abismo eterno de miséria, e depositar sua alma à mão direita de Deus no reino dos céus. Vocês têm buscado ignorar todas as artimanhas e os artifícios do diabo que estão tão predominantes nas filosofias de nossos dias? Vocês têm o desejo de dissipar as nuvens de confusão causadas pelo excesso de informações para que consigam se concentrar unicamente no caminho do convênio? Então, ponham à prova a virtude da palavra de Deus.
Por ter vivenciado essa mudança por meio do poder da palavra, presto meu testemunho pessoal dessa verdade tão lindamente ensinada por nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Para mim, o poder do livro de Mórmon é mais evidente na poderosa mudança que ele acarreta na vida daqueles que o leem com um coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Muitos conversos abandonam muitas coisas que gostavam a fim de viver os preceitos desse livro. Ele será a sua ferramenta mais eficaz para trazer almas a Jesus, o Cristo. Nessas e em outras ilustrações, podemos ver a virtude da palavra de Deus na vida de seus filhos. Talvez nos perguntemos, qual é a fonte dessa virtude ou desse poder? Ao ponderarmos sobre essa pergunta, é importante lembrar que a expressão a palavra ou o verbo, como usada nas Escrituras, tem pelo menos dois significados. O elder David A. Bednar ensinou recentemente que um dos nomes de Jesus Cristo é a palavra ou o verbo, e que os ensinamentos do Salvador, conforme registrado nas Sagradas Escrituras, também constituem a palavra. O profeta Nefi ilustrou a relação entre esses dois significados quando escreveu: Dai ouvidos a estas palavras e acreditai em Cristo. E se não acreditardes nessas palavras, acreditai em Cristo. E se acreditardes em Cristo, acreditareis nessas palavras, porque são as palavras de Cristo e Ele deu-as a mim. Assim aprendemos que há virtude nas palavras dos profetas antigos e modernos, justamente porque suas palavras são as palavras do Senhor. Meus queridos amigos, aceitar essa verdade eterna é crucial para a nossa sobrevivência espiritual nos últimos dias nos quais, conforme foi profetizado, há fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Por fim, a virtude da palavra de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Ao compreendermos isso mais plenamente, poderemos fazer uma conexão de significado eterno entre o papel de seus profetas e o próprio Redentor. Nosso amor por Ele, nosso desejo de nos achegarmos a Ele e de permanecermos em seu amor, vai nos compelir a pôr à prova a virtude da palavra em nossa vida. Tanto a virtude que flui dele, como sendo nosso Salvador e Redentor pessoal, quanto a virtude que flui dele por meio das palavras dos vasos escolhidos do Senhor. Passaremos a perceber que, por mais úteis que outras fontes possam ser para nosso estudo sobre o Salvador e sobre as palavras de seus profetas, essas fontes nunca devem se tornar um substituto para essas duas coisas. Precisamos beber diretamente da fonte, sem parcimônia e com frequência. Expresso o meu amor a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. Com esse mesmo amor, rogo-lhes que vivenciem a virtude da palavra de Deus, especialmente por meio do livro de Mórmon, todos os dias de sua vida. Se assim o fizerem, repito essa promessa profética do presidente Russell M. Nelson. Prometo que, ao estudarem o livro de Mórmon em espírito de oração, todos os dias, vocês tomarão melhores decisões, todos os dias. Prometo que, ao ponderarem sobre o que estudarem, as janelas do céu se abrirão e vocês receberão respostas para suas próprias perguntas e orientação para sua própria vida. Prometo que, ao se aprofundarem diariamente no livro de Mórmon, vocês serão imunizados contra os males diários. Testifico que nosso Pai Celestial nos deu a palavra porque Ele nos ama perfeitamente e deseja que cada um de nós volte para casa a fim de vivermos com Ele para sempre. Testifico que o Verbo se fez carne, sim, Jesus, o Cristo, e testifico de seu poder para nos salvar e nos redimir. Sei que recebemos sua virtude por meio das palavras de seus profetas, antigos e atuais. É a súplica de meu coração que tenhamos sabedoria e mansidão para nos agarrarmos à palavra de Deus e permanecermos no caminho do convênio que conduz à exaltação e à vida eterna. Que possamos vivenciar continuamente a vigorosa mudança disponível a cada um de nós por meio da virtude da palavra. Em nome de Jesus Cristo. Amém.